Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite. E de antemão já quero agradecer a doutora Maiana Rodrigues, né, que é a irmã da nossa amiga doutora Catarina Rodrigues, que é uma mãe atípica, inclusive, né, tem uma criança que tem autismo. E que diz, Tony, olha, eu queria que a gente pudesse fazer uma série de entrevistas, e de pronto a gente aceitou a parceria e ela foi quem conseguiu todos esses profissionais pra gente. Então, doutora Luana, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite da Maiana e também nosso, né, da Rádio Cultura, pra gente falar um pouco sobre autismo na visão, né, da sua área de atuação. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Eu acho muito importante a gente estar nesses espaços que abrange um público imenso e que eu acredito que sim, que a informação tem que ser chegada, né, independente do local. Eu agradeço demais e eu sei que é muito significativo para as famílias eu estar Sem aqui dúvida. hoje. Inclusive tem até uma mãe aqui já, né, de uma pessoa de uma criança autista, né, já está acompanhando. E aí, pra gente, né, iniciar, né, esse mês é um mês todo dedicado a essa causa, né? Um diagnóstico de autismo não é fácil também de ser, né, de ser colocado, né? Existe todo um trabalho de vários profissionais, de várias especialidades para fechar aquele diagnóstico, né? Não é só chegar e dizer, olha, aquela criança tem autismo, né? Não é bem assim. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, para a gente adentrar então, né, de como a sua área, né, de atuação ajuda também nesse processo, né, de bem-estar das pessoas que têm autismo. Certo. Antes de tudo, quanto mais precocemente é diagnosticado, né, mais possibilidades tem daquela pessoa poder ter mais habilidades e um nível máximo de independência, né, dentro dos seus parâmetros. O que a gente, quanto terapeuta, sempre indica: a mãe, o pai, os familiares, a escola, perceber um comportamento atípico, né? O que seria isso? Diferente das outras crianças, seja ela o atraso da fala, seja ela alguma desorganização sensorial, que é isso? A criança não suporta tocar, né? Ou estar descalço, ou fazer atividades. E aí que é importante as mães estarem observando suas crianças para que elas busquem os especialistas, né? Na verdade, qualquer comportamento atípico é para ser levado a sério. Vale a pena buscar uma ajuda profissional. Com certeza, né? Porque a partir dali a gente vai buscar quais são as hipóteses de estar dentro do quadro, né? Ou não. Isso é muito, muito interessante. E eu queria que você pudesse falar então da sua área, né? Você é terapeuta ocupacional e você dá essa ênfase à questão do autismo, né? Como foi que chegou para você então essa vontade de ter, vamos dizer assim, um foco e uma especialidade, né, em cima desse assunto? Foi por caso chegarem, como é que foi que aconteceu? Então, desde a minha fase, né, de universitária, o primeiro público que eu tive contato foi o nível 3 de suporte, né? Então, a partir dali eu comecei a estudar e a fundo. E aí, como a gente fala, com o estudo da ciência, né, as pessoas estarem mais abertas, foi possível a gente identificar que está tendo essa alta demanda, né? Tanto a gente identificar quanto vir pra gente de espontânea vontade. E aí, o que me chamou assim a atenção de hoje eu estar nessa área foi justamente tanto a demanda quanto me ver dentro do processo, né? A gente não é somente terapeuta, mas conta muito ali do lado humano, vai muito além de uma profissão, conta muito do que a gente quer fazer por aquela família, né? Então, assim, quando a criança chega pra gente, a gente não vai só trabalhar a criança, a gente vai trabalhar a família. E a terapia ocupacional, ela atua de que maneira para esse bem-estar da criança, né, que foi diagnosticada ali com autismo? Tem esse nível, né, o grau que você colocou, esse grau maior que se fala, o nível 3 de suporte. O nível 3, ele justamente para quem não
você não tem ideia do que seja, é aquela que tem alguns comportamentos de automutilação, que bate cabeça. Tem grande dependência. Isso, e depende exclusivamente dos pais ali, né, para fazer tudo. É isso. E tem também a dificuldade da fala, da comunicação, né? Então, só sintetizando sobre o autismo, ele tem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte, né? E aí, quanto mais cedo for identificado, melhor o prognóstico da criança, né? E quanto mais tarde tratado, mais lento é ali a evolução. E aí o seu trabalho como terapeuta, a terapia ela age de que maneira, né? O que é que a terapia ocupacional faz então para o bem-estar dessa pessoa com autismo? A gente trabalha visando as ocupações humanas. Então, o que seria isso? É o fazer humano, né? Desde atividades básicas, de escovar o dente, de tomar o banho, de vestir uma roupa, de forma independente, né? Então, a gente trabalha primeiro os componentes de habilidades que tem por trás dessas atividades, para que as crianças, as pessoas ganhem essas habilidades necessárias, esses componentes, para que elas se desenvolvam com o máximo de independência, né? Por isso que você falou ali no início, né? Que o intuito é justamente tornar o ser que nasceu com aquele espectro autista, ele tem essa dependência, ele consiga escovar os dentes, ele consiga fazer a sua refeição, ele consiga ir ao banheiro, tudo sem depender dos pais, né? Exatamente, mas aí que né, a gente parte do princípio até quando a criança consegue, né? Vamos respeitar isso, porque às vezes é muito querer dos pais, eu quero que o pai faça isso, faça aquilo, mas às vezes a criança não está preparada. Às vezes o indivíduo não está preparado, né? Eu parto primeiro dessas atividades básicas porque são as primeiras que a gente aprende na vida, mas isso não quer dizer que a terapia ocupacional não trabalhe também, né, observando a questão do trabalho dessa pessoa, como é que essa pessoa é no trabalho, né, quando se é um adulto, um adolescente, como é que está nos estudos, como é que está ali na relação interpessoal com outras pessoas, nos afazeres domésticos, em tudo aquilo que envolve a sociedade também. Entendi. Então, para a gente entender o autismo, né? Existe também nesses graus moderados, né? Uma possibilidade de convívio normal em sociedade. Por exemplo, esse nível 1, tem pessoas adultas que acho que depois de adultos descobriram que tem, né? Eu conheci uma pessoa que depois de adulto foi que teve o diagnóstico fechado, né? Ou seja, então passou a vida todinha, né? Praticamente fase de criança, de adolescência, até chegar à maioridade, né? Com autismo e sem saber, né? Mas era de um grau moderado, né? Então muitas vezes é o que passa muitas vezes despercebido esse nível moderado, doutora. Tem isso também ou é relativo? Na verdade, antigamente, né, era se falado assim, o leve, moderado, o grave, mas aí que não existe mais essa nomenclatura, né? E aí que hoje é bem comum as crianças de nível 1 de suporte virem até a gente, porque, é como eu falei no início, a sociedade está mais aberta, né? As pessoas estão querendo mais... A percepção é bem diferente, né, do passado, Totalmente, né? E até a aceitação, né, de saber lidar com o seu eu, com o que o outro vai achar. E aí que é muito comum as crianças hoje vir de nível 1 de suporte, né, pra gente, por conta de um atraso que ali está mais aos olhos dos terapeutas que conseguem ter aquele olhar minucioso. Tem claro, né, tem muitos casos que alguns terapeutas não conseguem identificar e aí que a criança, enfim, o adulto vai ver lá na frente, né, só que tinham coisas ali a serem trabalhadas e fica ali aquele vazio, né, que não foi trabalhado. Então, é muito comum também a gente observar hoje as crianças nível 1 de suporte e aí, de repente, o pai ou a mãe ou a tia se identifica. Está sendo muito comum isso. Já aconteceu de você pegar casos assim? Muito comum. Através da criança chegar em outro parente que também tem. É algo que ainda a ciência está tratando, né? Se existe
como é que eu posso dizer, algum componente genético que pudesse ter dentro de uma família, né? De que pode ter a ver com alguma questão genética. Ainda está sendo estudado isso ainda, que como acontece, né? De ter um caso na família, de ter uma possibilidade de acontecer mais outro caso, né? Então, ainda está havendo isso, mas isso que você está trazendo é algo bem interessante, né? Sim. Então, de um parente, rapaz, o que está sendo tratado ali, o que estou vendo acontecer com aquela criança, acontece comigo, né? Então é bem interessante isso. Em relação à escola, né? Eu percebo que muitos pais acabam percebendo algo errado com seu filho no ambiente escolar, né? Seja um atraso, todo mundo na turma consegue pegar o conteúdo, mas aquela criança está sempre ali se arrastando, não consegue. E muitas vezes não é um desleixo, não é a própria criança que não quer aprender, é alguma coisa que está acontecendo, que está fazendo com que isso venha a acontecer. Chega para você também isso, essa questão da dificuldade no ambiente escolar, e aí depois, né, de toda uma avaliação que chega que realmente a criança tem autismo? Sim, é bem comum, né? O autismo por si só, ele não vem só. Né? Então, ele sempre vem acompanhado de algum outro transtorno, né? Então, aí... O TDAH é um deles. Exatamente. O TDAH é bem presente. Não que os sinais do autismo, eles não vão levar a criança não conseguir progredir ali em alguma questão escolar. É claro que tem a interação social, a dificuldade mesmo do aprender, de aceitar as regras, mas sempre tem algum outro componente, né, que está ali, como eu posso dizer, que está um passo junto com o autismo, né? E aí quando as crianças elas estão justamente na idade escolar, porque né, conseguem identificar melhor as professoras, porque a criança vai sair daquele ambiente de casa, então em casa ele está no seu ambiente, que ele conhece tudo, né? Ele está ali na sua zona de conforto. Sim. Na escola não, na escola ali ele está por si só, digamos assim, e é que é a partir dali que os professores conseguem observar, né? E a escola. E aí onde entra algo assim que é fundamental, que eu vejo hoje em dia, que é ou se tem alguém, né, dentro do ambiente escolar que tenha vamos dizer assim, essa função de perceber essas dificuldades dos alunos, ou o próprio professor ser capacitado para isso, né? Para perceber quando tem alguma coisa errada, né? Chegar para o pai e a mãe e dizer, olha, vocês já perceberam que seu filho tem esse comportamento, né? Vocês já perceberam isso em casa, né? Que eu acho que ajuda também, como você colocou, às vezes a criança está lá de um jeito só em casa, o pai e a mãe não estão nem aí, né? Não acha que está tudo normal, e no ambiente escolar, porque tem um convívio social, né? Com outras crianças, com pessoas totalmente diferentes, né? De pensamentos diferentes e condutas também diferentes, é que pode vir a surgir, né? Então tem esse lado também da capacitação de quem está em sala de aula, né? Com certeza, e a importância, né, dos professores hoje estarem capacitados, porque eu acredito que toda escola tem uma criança autista. Isso, e lembrando que hoje é inclusão, né? Não tem, as escolas devem aceitar crianças que tiverem qualquer tipo de dificuldade, é obrigatório, né? E ter alguém que possa dar esse suporte, né? Isso é muito interessante. Em relação a hoje em dia, tem muitos casos, né? Por exemplo, pela sua experiência de consultório, né? De terapeuta ocupacional, tem crescido o número de diagnósticos fechados de autismo hoje em dia? Ou como é que anda? Pandemia, pós-pandemia, isso, né, veio também a trazer uma maior consequência? Como é que anda esses números? Isso, cresceu, né? Então tem estudos já aí recentes que trazem de forma mundial esse crescimento de números, e a gente tem percebido com a pandemia tem agravado, né? O que acontece? A gente passou cerca de 2 anos sem ter tanto contato com as crianças e também de receber novos pacientes, né? E como eu falei anteriormente, a criança estava na sua zona de conforto, então era muito difícil para os pais conseguirem observar, né, com um olhar minucioso, o que é que está acontecendo ali com meu filho? E muitas vezes poderia estar até observando, só que não tinha como levar até a terapia por conta do tempo que a gente estava passando. Sem contar que
tratamento é caro e também a fila do SUS, né, é demorada. Então, assim, é uma realidade que a gente não pode fugir. Mas teve, sim, o crescimento, né, aumentou o número de casos fechados, com diagnósticos fechados. E é necessário ter esse diagnóstico, né? Quando a família, né, não aceita a criança com aquele diagnóstico, ela não está aceitando seu filho. Era a próxima pergunta, você estava adivinhando que eu ia perguntar. Era justamente isso, essa questão da aceitação. Eu ainda sinto que as pessoas não querem aceitar. Se meu filho, né, tá com isso, então falta, acho que um pouco mais de maturidade, né, claro, por algumas pessoas, e também por conta de que as famílias almejam o filho perfeito, né? A gravidez perfeita, né? Aquela mística que envolve, né, a gestação e o filho nascer, e quando no nascimento você descobre, né? Ou o filho tem uma deficiência, nasceu com síndrome de Down, ou enfim, tem algo do tipo, e depois, quando está crescendo, tem algum tipo de doença, ou então acontece de ter, né, o autismo, e não estão preparadas, né? Essa terapia que você também, né, acaba fazendo esse papel com as crianças, né, com quem tem, né, o autismo, serve também para as famílias, para esse entendimento de que o mundo não acabou, né? Isso. Né? É um ser humano igual a outro, mas que necessita de apoio, né? Sim. A terapia não acontece somente com a criança, a terapia acontece com a família. E é muito interessante que, com o passar do tempo, a gente vai observando tanto a evolução da criança quanto a evolução da família de se apropriar daquela criança, né? Então, assim, sempre no início tem aquela dificuldade de aceitação do diagnóstico, de viver o luto. Enfim, tem pais que passam, né? A criança passa ali a eternidade, como a gente fala, a eternidade, aquele tempo no tratamento de 1 ano, 2 anos. E os pais, tem alguns pais ainda que não aceitam, né? Mas essa questão, eu acredito que seja um medo pela sociedade qual a gente vive hoje, né? Que tem muito julgamento, rotula muito, né? Você tem que ser perfeito, né? Existe um padrão de beleza, um padrão disso, daquilo, né? De pensar que não são capazes, né? E aí que isso não está dentro realmente do que é da nossa realidade, né? No sentido de dizer, aquela pessoa tem aquela comorbidade, então ela não é capaz. Muito pelo contrário. As pessoas estão se descobrindo. As pessoas, né, que trabalham aí em grandes, como eu posso dizer, em grandes empresas, líderes, né? Então, assim, hoje em dia está sendo mais estudado e as pessoas veem que tem sim a capacidade, só que tem algumas características que poderiam ter sido trabalhadas na infância e que, querendo ou não, ali dentro de casa, o adulto vai sentir, né? Então, assim, é tão importante a família estar aceitando a sua criança. Pois é. É sangue do seu sangue, né? E não difere nada. Eu acho que tem que, ao contrário, tem que ir em busca. Eu já vi várias mães atípicas aí que é igual uma leoa, né? Como diz o ditado aqui do sertanejo, mata e morre pelo filho, né? E quando é uma mãe atípica, que ela é mais ainda feroz, né? Eu já vi várias mães, eu já recebi aqui várias mães lutando pelos direitos, seja por aquela identidade que tem um selinho com o símbolozinho do laço, né? Com quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, né? A questão das isenções que tem aí com IPVA, e de uma série de outras coisas, de benefícios que tem hoje em dia justamente para as crianças, né? Para quem tem, né, o autismo, né? Então é muito importante, e vejo muitas mães brigando mesmo, né, pelos direitos dos filhos e também por esse bem-estar, né, de dar o direito ao seu filho um bom tratamento. Tá chegando aqui uma pergunta, doutora Luana, que acho que é prático. Quando a gente fala de autismo, alguém sempre faz essa pergunta: existe um exame, tá dizendo aqui, existe um exame que diagnostica justamente o autismo? Infelizmente não, né? Então, assim, as causas do autismo são várias, né? O que leva ali a gente fechar um diagnóstico é buscar uma equipe multidisciplinar, e um neurologista, um neuropediatra, um pediatra, né, que possam estar olhando, observando, para realmente ver se está dentro daquelas características esperadas. Né? Então, assim, infelizmente, ainda não existe esse exame, como algumas outras. Aliás, o autismo não é uma patologia, né?
É um transtorno global do desenvolvimento. Então, não existe... É classificado como uma deficiência? Sim. Sim, né? Então, porque eu vejo que tem muitas pessoas com receio de dizer, né? A pessoa tem uma deficiência, ele tem autismo, né? Então, por isso que às vezes colocam até essa nomenclatura do espectro autista, né? Justamente para tirar, mas é considerado. Não é doença, mas é uma deficiência, né? E isso é muito interessante colocar, porque a gente iniciou a entrevista falando, não existe, né? E tem que existir um diagnóstico fechado. E isso envolve vários profissionais, né? Muitas vezes a porta de entrada foi o pediatra, né? Que percebeu algo diferente, que já pediu para o pai procurar um neuro. O neuro já pediu para procurar outra especialidade e assim acaba indo fazendo aquele ciclo multidisciplinar, né? Se eu falei alguma coisa errada, me corrige, viu, doutora? Mas é isso, acho que é por conta que a palavra deficiência, o significado dela é muito forte. Isso, já né? E aí que a gente não vê que é tão comum usar esse tipo de nomenclatura, até porque infelizmente na sociedade, como eu falei anteriormente, né, as pessoas acham que aquela pessoa não tem a capacidade de ser independente, de ter seu trabalho. Mas tem um monte de gente que tem autismo, como é o nome? Nível 1 de suporte. Isso, nível 1 de suporte, que está numa boa, né? Vive, tem família, constitui família, trabalha. Então, é isso que a gente quer colocar também com essas entrevistas. Não é o fim do mundo, gente. Não é todo mundo que está lá com grau 3, né? Com esse nível 3 de suporte, né? Tem gente que tem o nível 1 e numa boa, né? Não tem vários adultos que foram diagnosticados agora, né? Recentemente, depois de todo esse avanço que nós temos hoje na medicina. Tem aqui a Cláudia Helene, parabeniza a Rádio Cultura pela ênfase ao tema tão necessário. Autismo é igual a respeito, né? Ela colocou, olha, tem outro ouvinte dizendo o seguinte, olha, eu percebi que meu sobrinho, pelas mãos, né? Porque ele era diferente, o jeito que ele ficava com as mãozinhas, né? Pelas mãos, a gente percebe também. Existem trejeitos também que podem ajudar, né? Para mostrar que tem alguma coisa errada, doutora? Trejeitos com as mãos, São comportamentos atípicos, né? Então, assim... Entra dentro desse questão. Exatamente. Por que minha criança está fazendo isso? Por que o meu sobrinho, por que o meu filho, por que o meu primo está fazendo isso? Eu não vejo as outras crianças ter esse comportamento. E a partir disso aí, buscar imediatamente um especialista. Isso é muito importante. Doutora Luana Bettina, para a gente fechar aqui a participação, qual seria a mensagem, né, que a doutora pudesse então colocar hoje aqui no nosso programa, a gente abrindo essa série de entrevistas, para quem é mãe atípica, para aquela mãe que não aceita, enfim, para quem está querendo buscar também uma qualidade de vida, né, para o seu ente familiar que tem autismo, qual que seria essa mensagem, né, para essas pessoas? É de aceitar, né? Eu sei que nível 1, 2, 3 de suporte, nenhum deles é fácil, todos têm suas dificuldades, né, mas é de aceitar e de ajudar e não julgar, principalmente as outras pessoas. Eu acredito que com o passar dos anos, todo mundo vai ter alguém da família que tem aí o diagnóstico. Então, assim, de sensibilizar e de respeitar. Principalmente respeitar os limites e ver a capacidade dessas pessoas. Que elas podem ir longe. É isso. Muito bem. Doutora, muito obrigado por ter vindo, tirar desse tempinho, né? A gente conversou aqui 25 minutos, né? Passa rápido, parece que foi 5 só. Mas é o tema muito importante e lhe agradeço demais por ter colaborado aqui com a nossa série de entrevistas. Parabéns aí pelo seu trabalho, dando esse bem-estar também, né? Ajudando essa aceitação que a gente falou agora há pouco. Das famílias, né? E como a doutora colocou, a terapia ocupacional não é só para quem tem autismo, também é para a família, né? Que a família precisa também desse suporte. Então, muito obrigado.